Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu estou muito feliz de estar aqui novamente para conversar com todos sobre os nossos traumas, sobre as nossas mazelas, sobre as nossas dores, sobre tudo aquilo que nos incomoda tanto e que nós estamos nessa curiosidade, nessa busca de uma solução para tudo isso, não é? Então, hoje nós vamos olhar para a seguinte questão, que é uma questão que eu vejo que é muito enigmática e que muitas pessoas ficam com essas dúvidas. Eu sou conduzido pelos meus traumas ou eu conduzo a minha vida? Essa é uma grande questão, porque na maioria das vezes nós temos muitos traumas e eles são, na verdade, traumas desconhecidos para nós. Nós não temos a consciência, a, a compreensão de tudo aquilo que habita no nosso interior. Nós estamos, de uma certa forma, andando num terreno em que nós não conhecemos e que também nós não sabemos muito bem como resolver essas questões. E se vocês tiverem pessoas que vocês conhecem, que vivem essa situação, que é perceptível para você e não é perceptível para outra pessoa, aperte no aviãozinho e convide essas pessoas para participar dessa live de hoje. O nosso inconsciente, ele é o receptáculo de todas as nossas experiências. Não só nossas experiências mais atualizadas, mas também das experiências mais remotas. O nosso inconsciente é aquilo que abriga dentro de nós tudo o que nós vivenciamos desde o começo da nossa vida. Então ali está marcado, ali está armazenado todos os registros do que aconteceu conosco. E enquanto eu falo isso, eu vou percebendo que várias pessoas estão aqui, então eu quero dar meu muito bom dia para a Sabrina, a Cláudia, a Dirce, bom dia, Dirce. Karen, olá, bom dia. A Claudinha, da Felicita Consultoria. A Sônia, olá, Sônia, quanto tempo que eu não te vejo. Então, é isso. O nosso registro de todos os nossos traumas. Esse registro, ele faz parte da nossa vida. Esse registro é como se fosse um livro que é escrito desde o primeiro dia da nossa existência. E é por isso que ele é tão gigantesco. E é por isso que nós apresentamos essa modalidade de terapia, que é a IOPT, que traz para o consciente aquilo que está no nosso inconsciente. Vocês imaginem um livro sendo escrito com registro a cada minuto, a cada segundo de tudo aquilo que passa pelo nosso pensamento, pelas nossas vistas, pela nossa audição, tudo isso está ali registrado. E muitas dessas situações que estão ali registradas são traumas. E esses traumas acabam por nos conduzir
para uma situação que nem sempre é a nossa situação mais desejada. Essa é que é a grande questão. Quando nós traçamos um plano para a nossa vida, e a gente vê muito isso no script da análise transacional, aos 4, 5 anos, geralmente nós estamos reagindo a alguma situação em que nós nos sentimos muito mobilizados como criança para ter aquela atitude capaz de nos trazer uma certa tranquilidade. Então, naquele momento, nós transformamos algumas ideias a respeito do nosso mundo de uma criança de 4 anos em determinações que vão nos comandar por muitos e muitos anos na nossa vida, desde que tudo isso fique armazenado sem ser revisitado, reanalisado, para que nós observemos quais são os movimentos que a vida fez para trazer para nós a percepção de que aquilo passou ou aquilo não é mais real ou nós estamos vivendo coisas muito diferentes hoje em dia. Mas o nosso inconsciente, ele não tem essa capacidade nem essa percepção. E ainda mais, tudo isso que está registrado nesse nosso inconsciente, ele tem, digamos assim, as anotações de modo estático, que são as anotações do que acontece, mas tem também as nossas determinações resultantes de reações que nós precisamos ter em determinados momentos como defesa de situações que estão ali para nos trazer uma ameaça. Então, essas reações, essas determinações do nosso inconsciente, muitas vezes elas são comandos imperativos que fazem com que nós direcionemos o nosso olhar exatamente para aquele ponto em que o nosso inconsciente determinou. Isso é bom? Isso é ruim? Isso é o que é. Isso é o que é. Mas imaginem só, uma criança de 4 anos fazendo determinações. Será que nunca nós teremos uma necessidade de visitar essas determinações? Eu tenho certeza, ao fazer a pergunta, eu já tenho a certeza de que sim, precisamos revisitar essas determinações. E isso tudo nós vamos levando ao longo da nossa vida, de uma forma completamente natural, dita natural, e vai sendo o caminho que nós vamos trilhando, tanto em termos de expectativas, de realizações, de companheirismo, tudo isso vai sendo conduzido por esses registros no nosso inconsciente. E esses registros, eles são determinantes, eles nos levam para os lugares, porque eles foram escritos conforme as experiências que nós estivemos sob essas experiências de uma forma muito primitiva, porque o primeiro registro é lá no início da nossa vida, quando as duas células se fundiram. E desde então, nós vamos criando determinações para a nossa vida. E essas determinações, elas não melhoram com o tempo. Essa é uma ilusão muito comum em toda a nossa sociedade. Ah, com o tempo isso passa. Não, com o tempo não passa. A única coisa que acontece com o tempo é que nós vamos reforçando aquelas diretrizes. Ó, viu como eu estava certa? Eu pensei que eu devia ter feito aquilo e eu deveria ter feito mesmo. Porque aqueles registros defensivos, evasivos,
que nós marcamos dentro de nós, eles são, na verdade, reações a situações que nos trouxeram algum risco. E quando nós estamos em risco, quando a nossa vida corre perigo, nada é mais importante do que nós nos defendermos. Imagine se você estivesse sendo assaltado com uma arma, ou que estivesse sob seu olhar um furacão chegando na sua residência e você preocupada em comer a proteína do seu café da manhã. É ridículo, é claro que não é assim. Então, esses registros que são reações a ameaças da nossa vida, da nossa existência, são o mais top da pirâmide das reações que não serão apagadas com o tempo, porque elas justamente têm como finalidade a preservação da nossa vida. A preservação da nossa vida é o primeiro lugar em tudo. Depois disso, podem vir muitas outras coisas, mas a preservação da nossa vida é um instinto primário muito forte, muito determinante. E muitas vezes nós temos essa sensação e essa percepção de ameaça à nossa vida nos relacionamentos com outras pessoas. A partir deste minuto em que nós temos essa sensação de insegurança, a partir das relações que fazemos com os nossos semelhantes, nós iremos criar uma estratégia. O que é uma estratégia? É uma ação inteligente. Ela não é uma ação única. Ela é uma ação que se compõe ao longo do tempo de vários pequenos movimentos, para que ela seja forte o suficiente para nos proteger. Então, se num primeiro momento a nossa reação foi de afastar aquilo que nós estávamos percebendo como sendo agressivo, depois, com o tempo, vejam só o que faz o tempo. Depois, com o tempo, nós iremos, se formos impedidos de sair daquele lugar de uma forma física, caminhando, nós iremos simplesmente tirar a nossa mente de circulação e aí nós dissociamos. Se nós não conseguirmos sair daquele lugar onde essa ameaça nos encontra, e claro que aí nós estamos falando de réplicas e réplicas e réplicas da ameaça original. A ameaça original foi uma situação que aconteceu há muito tempo atrás, mas nós levamos essa forma de agir instintiva que o nosso inconsciente nos aponta como sendo uma forma necessária para nos proteger. E aí nós iremos aperfeiçoar, sofisticar a nossa estratégia. Se nós não conseguimos sair, nós vamos dissociar. Se nós não conseguirmos dissociar totalmente, nós poderemos ainda associar a dissociação, ou seja, conjugar dois recursos, que é o congelamento e a dissociação. Eu fico paralisada porque o meu sistema nervoso, há milhares de anos atrás, aprendeu nessa escala evolutiva da qual o ser humano é o representante mais sofisticado, que ficar quieto, parado, sem se mexer, gasta menos oxigênio. E era para isso que essa reação era adequada. Mas nós trouxemos essa reação até hoje. Então, muitas vezes nós congelamos, como se congelando nós, como alguns animaizinhos da natureza, não fossem vistos pelos seus predadores. Então, a gente vê, por exemplo, pequenos animais que são caçados
pelos animais maiores, que eles, entre aspas, se fazem de mortos. Eles congelam. E nós ainda temos este mecanismo de defesa dentro de nós. E nós congelamos. Então, ontem aconteceu alguma coisa muito interessante. Nós estávamos fazendo um encontro consigo mesmo, que é a forma terapêutica da IOPT, e, e a pessoa que estava ali para fazer o encontro, embora ela quisesse, estivesse determinada, fez todos os trâmites burocráticos, financeiros necessários para estar ali, quando ela chegou no momento exato de começar, ela começou a devagar, devagar, devagar. Ela começou a desassociar de uma forma impressionante. Uma outra pessoa chega para o encontro e eu pergunto: o que tu está sentindo agora? E a pessoa me diz: estou tremendo dos pés à cabeça. Uma outra pessoa chega no encontro e me diz: eu esqueci tudo o que eu tinha pensado antes. Porque é uma situação tão forte, é uma situação tão intensa, eu reviver essas emoções que fazem parte desse conjunto de respostas para me defender, que mesmo eu estando num lugar seguro, com pessoas conhecidas, se eu tenho a determinação de ir abrir aquela caixinha de Pandora, como eu digo, e olhar o que tem dentro para tirar o que está ali dentro congelado, eu ainda hoje, passados muitos anos daquele trauma original, ainda hoje eu tenho essas reações. Ainda hoje eu tenho medo de ver aquilo. Ainda hoje aquilo me apavora, aquilo me assombra. E é por isso que muitas vezes essa vontade de olhar para o nosso inconsciente, ela é uma vontade incipiente. Ela é uma vontade que não é uma vontade determinante. Ela é um desejo intelectual. Eu vejo muito isso pelas pessoas que fazem os trabalhos de uma forma religiosa, consciente, responsável. Não necessariamente que elas precisem fazer todas as semanas ou todos os meses, mas quando elas percebem que o seu ritmo é estabelecido, elas fazem. E agora nós já temos na escola pessoas que estão fazendo os encontros pela sexta, sétima, oitava, nona, décima vez. E faz toda a diferença. Porque ali elas começam a ter um eu saudável suficientemente forte para enfrentar essas lembranças, essas memórias, essas partes do inconsciente que estavam completamente soterradas dentro de si. E desta forma, estando soterradas dentro de si, estavam comandando a vida delas. A gente nota pelo semblante e pelas histórias que as pessoas contam. Histórias de que se sentem mais felizes, se sentem mais potentes, se sentem mais satisfeitas, se sentem mais donas de si para dar conta de tudo aquilo que entendem que é o melhor para si. Então, existem algumas perguntas que as pessoas me fizeram que eu vou começar a responder. Fabiana Molinari, bom dia. Bom dia, Milene. Bom dia, Samira. Leandro, querido. Terezinha dos Melões, querida, saudade. Patrícia Peronde, Rogério. Janine, 4 pétalas.
Se vocês ainda acham que existe alguém que precisa ouvir isso, apertem no aviãozinho e convidem essas pessoas para participar. Ainda dá tempo. A minha querida Ivana Medeiros, lá de Caxias. A Rejane, a Eliana, a Sandra, a Ilse, a Rosi. E se vocês tiverem perguntas também, sempre são bem-vindas. Eu não gosto da minha vida, mas me sinto impotente para mudar. É sinal líquido e certo que tem um trauma ali. Nós somos potentes para viver a nossa vida, consequentemente, para mudar ela. Isso é uma posição muito clara. Tenho medo das coisas impossíveis. Eu tinha muito medo de ir para o exterior sozinha. Quando eu fui para a primeira vez para Portugal sozinha, eu me senti um pouco mais segura porque eu peguei um voo das linhas aéreas portuguesas e cheguei em Portugal, claro, me senti muito em casa porque eu adoro Portugal e eles são maravilhosos com brasileiros, fui muito bem recebida. Mas pensar que o meu inglês seria a forma, a plataforma para eu me comunicar no aeroporto me trazia muito medo. A impressão que eu tinha, depois eu comecei a me dar conta que essa impressão que eu tinha é que as pessoas se agigantavam e elas me faziam perguntas numa língua que eu não conseguia entender ou que eu não conseguia responder. Sabem aqueles filmes de terror que o mocinho mata o bandido e o bandido ressuscita, ressuscita, tá todo quebrado e vai ressuscitando? Era exatamente assim que eu sentia. Essa impotência, ela não era real. Era uma experiência traumática de uma menina com medo de ter que enfrentar coisas para as quais ela não estava preparada. Eu vivi muito isso na minha infância. E quando chegou o momento, gente, isso faz uns anos apenas, quando chegou o momento de eu começar a fazer essa viagem para o exterior, para lugares em que falavam outras línguas e também o inglês, como a Noruega, que eu fui várias vezes, me deu muito medo. Me deu muito medo. Fiquei muito apavorada. Até que eu me dei conta que aquilo era uma situação vivenciada por uma menina de 4 anos e que não tinha mais relação comigo. Mas tudo isso só ficou claro dentro de mim depois que eu comecei a fazer os meus encontros IOPT. Ou os planos não se concretizam, ou eu não sei o que eu quero. Uma hora eu quero uma coisa, outra hora eu quero outra. Existe uma diferença fundamental entre eu querer fazer um bolo, um bolinho inglês, um pão de ló, bater as claras, as gemas, a manteiga, colocar na assadeira, assar e pronto. Existe uma diferença muito grande entre eu fazer este pão de ló e desejar, na sequência, fazer um bolo recheado, entende? Porque aí nós estamos mudando, mas essa mudança é evolutiva. É uma mudança que traz para nós essa nossa percepção de que nós somos potentes e nós somos capazes de ir mais adiante. Se depois disso nós quisermos fazer um bolo recheado e com uma cobertura, ó, nós estamos enfrentando maiores desafios e isso nos faz bem. Essa evolução, esse pequeno estresse de coisas novas é muito bom, é muito salutar. Inclusive já foi feita pesquisa dizendo que isso aumenta o nível da nossa imunidade. Agora, quando eu quero fazer um bolo, mas daqui a pouco eu quero fazer churrasco. E daqui a pouco eu já quero fazer um coquetel para beber. Eu não sei o que eu quero.
E isso é uma coisa que nos traz um enorme desperdício da nossa energia, porque aí nós iremos por caminhos que nós não seguiremos, que nós não completaremos, não como forma de evolução, mas como forma de indecisão. E quem fica indeciso a respeito da vida da pessoa adulta é a menininha que está, ou o menininho que está dentro de nós. Essa criança pequena que está lá atrás, naqueles dias de trauma, naquelas situações em que ela se via com aquela necessidade de escolher coisas, de fazer coisas que ela não sabia como resolver, é que fica sem conseguir dar os passos adiante. Quando nós somos adultos e estamos com a emoção de adulto, no nosso mundo de adulto, nós somos capazes de programar e cumprir tudo aquilo que vai acontecendo em nós. Primeiro eu decidi que eu iria fazer o curso com o professor, depois eu decidi que eu ia fazer a formação básica com ele, depois eu fiz a formação avançada com ele, depois eu fui visitar outras terapeutas no exterior, depois eu fui visitar outras turmas que ele dava aula no exterior, e assim eu me tornei quem eu sou hoje, através de um planejamento, através de uma determinação clara e transparente. E todo mundo é capaz de fazer isso. E isso é uma digamos assim, é uma condição do ser humano que também vai lhe levar a ter muito sucesso na vida. O sucesso na vida necessariamente não é o valor que a gente tem de dinheiro na conta bancária, ou o número de cadernos que eu escrevi para fazer este meu curso, ou o número de horas que eu preciso fazer alguma atividade, mas isso é a satisfação de saber que o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, todos me levarão de uma forma amorosa e gentil para o desfecho que eu planejei. Isso é ser adulto, isso é ter os traumas abertos em cima da mesa para que eu possa descobrir a minha verdadeira identidade. Certo? Agora eu quero falar sobre uma pergunta muito importante que a Claudinha me mandou agora de manhã. As estratégias de sobrevivência que nos levam muitas vezes a sucesso na nossa vida profissional, elas podem ser exageradas? Opa, essa pergunta é uma pergunta muito importante. As nossas estratégias de sobrevivência, elas são muitas e muitas e muitas vezes impulsos do nosso inconsciente para nos proteger de alguma coisa que nós achamos ameaçadores, correto? Esse foi o nosso início, a nossa apresentação do tema. Como estratégia de sobrevivência, ela é uma forma distorcida, porque naquele momento em que ela foi utilizada como ação, ela foi perfeita. Ela foi perfeita porque nós estamos vivos até hoje, aqui presentes. Mas, como uma permanência, um desenvolvimento daquela estratégia de sobrevivência, ela pode se tornar exagerada, ela pode se tornar focada em algumas coisas e ela pode nos tornar a nossa vida, melhor dito, uma situação muito restrita. Então imagine uma estratégia de sobrevivência de que eu tenho que agradar meus pais fazendo alguma produção no meu trabalho para ganhar alguma gratificação, para ter algum volume. Então, eu vou trabalhar 24 horas por dia. Eu vou esquecer de mim.
Eu vou deixar de olhar para a pessoa para olhar somente para esse ser que reage nessa estratégia de sobrevivência. Então, nós sermos extremamente eficientes, nós sermos muito produtivos, é ótimo, desde que nós não esqueçamos da nossa parte física, fazer as caminhadas, fazer os exercícios, boa alimentação, várias horas de sono. Tudo isso é fundamental, porque nós não somos apenas uma mente, nós somos mente e corpo, e essa é a nossa psique. É aquilo que nós temos dentro que nós olhamos para fora e fazemos essa projeção. Por isso que o que está dentro está fora. E a confusão e a conduta exagerada que está fora reflete o que está dentro de mim. Então, sim, muitas estratégias de sobrevivência precisam ser apresentadas para o nosso consciente, colocadas na mesa, como eu disse antes, para que a gente possa avaliar quais são os danos que elas nos trazem se elas não forem conduzidas da melhor forma possível. Isso quer dizer que a gente pode cortar as estratégias de sobrevivência? Eu acho que a gente nem quer cortar as estratégias de sobrevivência. Nós precisamos ajustar as estratégias de sobrevivência. É como quando eu estava falando sobre o bolo com recheio. O bolo é bem legal quando ele tem recheio, mas não quando ele é puro recheio. Porque quando ele é puro recheio, ele já não é mais bolo, ele já é outra coisa, né? Então, se eu passo a minha vida apenas trabalhando, 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 ora, alguma coisa eu deixei para trás. E essa coisa que eu deixei para trás, em breve irá cobrar o seu quinhão. Eu posso ficar com uma hérnia na coluna de ficar sentada, eu posso ter problemas de circulação por não fazer as minhas caminhadas, eu posso ter um problema de vísceras porque eu não faço um exercício para colocar os meus músculos abdominais no lugar. Enfim, eu posso ter várias consequências. Eu posso ter problema de olhos por não conseguir mais enxergar, de tanto que eu utilizo a tela do computador, e assim sucessivamente. E isso é característico de quando a gente usa a nossa estratégia não só como aquela defesa que nós precisamos utilizar para nos defender daquela ameaça, mas como uma plataforma por onde nós andamos por toda a nossa vida. As estratégias de sobrevivência são formas que nós desenvolvemos para nos defender e elas são extremamente úteis. Elas são maravilhosas. Através dessas plataformas, nós conseguimos ter profissionais incríveis, pessoas incríveis, mães incríveis. Mas elas precisam ser dosadas. Enquanto elas estão ativas de uma forma aleatória, que é até o momento em que eu não tenho consciência delas, essas estratégias elas podem se tornar exageradas. Mas no momento em que eu olho para elas e que eu sei o quanto eu posso fazer e o quanto até eu já pude fazer, elas são nossas aliadas, transformando a nossa capacidade em capacidade de administrar tudo isso de uma forma equilibrada e saudável. Quais os sinais de que nós estamos sendo conduzidos por um trauma? Os sinais são muito simples. A falta do eu saudável no comando. Porque essa estratégia de sobrevivência, ela nada mais é do que uma estratégia reativa. E essa estratégia reativa, ela pode ter sido criada ontem, anteontem, há um mês atrás, 20 dias, um ano, 10 anos, toda a nossa vida. Ela sempre está desatualizada. A não ser que eu esteja vivendo um perigo atual e iminente permanentemente, como no caso da guerra, por exemplo, em que eu preciso me cuidar,
para não ser atingido pelo alvo, então eu rastejo, eu tomo aquelas atitudes necessárias, uma pessoa que é sequestrada, não é? E ela precisa usar esses recursos. Mas para nós que temos essas estratégias para quais nós estamos olhando, que são reações de situações que nós vivemos para nos adaptarmos a uma vida e elas estão no nosso comando, tudo aquilo que não tiver na nossa vida de eu saudável faz parte dessa estratégia de sobrevivência e com isso nós podemos ver muitas coisas, por exemplo, muitos profissionais que não conseguem mais adequar a sua vida porque eles ganham dinheiro demais. Então, tudo o que eles querem é satisfeito imediatamente. Vocês vão me dizer, isso é um problema? Pode, pode ser um problema. Para aquelas pessoas que não conseguem ter o equilíbrio de voltar a perceber que uma plantinha tem um tempo para crescer, que a gestação tem 9 meses e assim sucessivamente, porque essa ilusão de um mundo imediatamente satisfatório pode levar muitas pessoas à loucura. Ah, pessoas que têm essa vocação para ajudar os outros. É maravilhoso isso, é fantástico. Pessoas que fazem trabalhos voluntários, pessoas que fazem, se aperfeiçoam para dar para os outros condições deles perceberem como ajudar a mãe, como ajudar, digamos, a sua comunidade, mas no fundo, eles podem estar tentando, por isso meu ato falho, ajudar a mãe, ajudar a sua própria mãe, para que eles possam receber o amor da mãe que eles consideram que faltou. E aí nós percebemos que, junto com esse impulso de ajudarmos as outras pessoas, também podemos ter o impulso de exagerarmos nessa ajuda, ajudando as pessoas de forma a que fiquemos nós sem a nossa atenção. Então, deixamos de viver a nossa vida para viver a vida do outro. Nessa ânsia de nos trazer essa satisfação interna de que, ai, como é bom ajudar a outra pessoa, como é importante para mim ajudar a outra pessoa. Sim, é importante, mas também é importante que a gente não se perca de vista, porque todas essas coisas acontecem, as dificuldades, em todos os momentos, ela simplesmente vem nos mostrar que nós estamos afastados do nosso eu saudável. O nosso eu saudável é a partícula mais significativa da nossa psique. O nosso eu saudável é acompanhado de um querer próprio pessoal, as duas partículas que fazem com que nós consigamos administrar toda a nossa vida. A nossa vida em sociedade, a nossa vida em família, a nossa vida pessoal. E assim, muito importante que a gente não perca de vista, nós estudarmos o nosso meio familiar, estudarmos a nossa comunidade, estudarmos o nosso contexto, é um aspecto de nós. Mas, na verdade, nós precisamos saber quem nós somos, quem é essa parte que está se relacionando na família, quem é essa parte que está se relacionando na comunidade, quem é essa parte que está no contexto, quem eu sou, quem eu estou imitando, quem eu estou preenchendo esse lugar para que eu esteja nessa situação. Eu sou eu mesma quando eu estou na minha família. Quem eu me transformo quando eu estou na minha família? Eu estou na minha família para agradar as outras pessoas? Tudo isso mostra uma espécie de despersonalização,
uma espécie de adaptação, que se for feita com vontade, com interesse, é ótima. Faz parte da adaptação de nós sermos criaturas de bando, de andarmos todos juntos, de gostarmos de estarmos juntos. Mas se isso é algo que comanda a nossa vida, porque o meu eu saudável não tem energia e força o suficiente para se posicionar, para andar, para fazer com que as coisas aconteçam para meu benefício, eu estarei abrindo mão mais uma vez de mim mesmo, estarei abrindo mão mais uma vez da minha parte do eu saudável para me adaptar a alguma coisa externa na qual eu tenho medo de perder. E isso também é uma situação muito importante. Quando o Bowlby, com as suas descobertas, apresentou a teoria do apego, ele mostrou para nós que quanto mais aquela mãe se afasta nos primeiros movimentos da nossa vida, mais fortemente nós vamos buscá-la, mais fortemente nós iremos gritar por ela, mais fortemente nós iremos querer que ela esteja conosco. E isso precisa ficar muito claro dentro de nós, porque este é um instinto natural, não só dos humanos, como dos primatas também. E isso é aquilo que faz com que a nossa relação seja muito importante com o outro. Porém, quanto mais valor nós tivermos, quanto mais ativo estiver o nosso eu saudável, mais capacitados nós estaremos para ter relacionamentos saudáveis entre homem e mulher, entre pais e filhos, entre políticos e eleitores. Quanto mais saudável estiver o nosso eu, mais fácil será de assumirmos todas essas relações de uma forma produtiva e também saudável. E mais, quanto mais traumatizados estivermos, mais nós iremos traumatizar as outras pessoas. E este é o pior comando dos traumas na nossa vida, porque de alguma maneira eu vou me identificar com aquelas pessoas que me maltrataram e vou reproduzir isso com aquelas pessoas que não têm nada a ver. E essa é uma dinâmica muito presente nas sociedades, nas comunidades, nas famílias. Eu crio uma confusão no momento em que eu serei acusado de alguma coisa, para que as pessoas desviem o olhar. Sabe como é que é? Então, eu estou com uma dificuldade muito grande no meu prédio, porque o elevador estragou e não existe nada que faça o técnico vir até o meu prédio para que ele seja consertado. Então, o que acontece? Eu começo a avisar para as pessoas que já existia há muito tempo atrás um problema na caixa d'água, que hoje vai faltar água. E parece que tudo vem junto, mas tudo vem junto porque, na verdade, nós estamos apresentando uma situação para tirar o foco da outra. Tudo isso é muito fácil de ser percebido. Basta abrir os olhos, tirar a catarata, tirar o véu e ficar atento e descobrir dessa forma, através da busca de quem eu sou, através do encontro consigo mesmo, que é feito nessa terapia IOPT, através dessa vontade de crescer e de ser bem-sucedido e de ser uma pessoa que consegue enxergar um pouco além daquilo que está posto na mesa, eu digo a vocês, quanto mais eu me conheço, mais feliz eu me torno e mais fácil é para mim conviver com todas as pessoas.
E assim eu me despeço dessa live. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês, se tiverem alguma dúvida, alguma questão pessoal, algum posicionamento, me mandem por escrito. Eu vou adorar receber. E eu fico assim aguardando vocês para na semana que vem olharmos para a teoria de Bowlby, que será apresentada uma pesquisa, uma um artigo publicado por uma médica que vai ser muito legal, vai ser muito importante e por isso a live não será apresentada no meu Instagram, mas nós iremos publicar o endereço certinho para que você possa acompanhar. Dito isso, um beijo muito grande e muito eu saudável para todos nós. Até a próxima!